Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e animados e preparados para o dia de hoje, o 10º dia. Hoje é um dia também que marca uma virada aí. Vamos lá. Esse é um arcano também que eu adoro, bom, eu adoro todos, né? É que esse arcano, ele traz algo grande. Vocês vão entender. Ele traz uma tarefa grande, também ele traz uma complexidade, talvez entender ele um pouquinho. E vamos lá. Depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandam, tá? Porque esse arcano ele é um pouquinho mais difícil para explicar. Bom, o arcano 10 é o arcano da roda da fortuna. Esse arcano, ele marca o princípio do movimento e da expansão. O 10, ele implica uma terminação, né? Tudo é 9, 10, né? Ontem a gente falou do 9, que é uma crise que entra em processo de mudança, para o 10. O 10 é como se fosse um final, uma etapa concluída. Ele implica essa terminação, porém, um final que incorpora simultaneamente um começo. Porque o 10 também, o 10, o 1 mais o 0, né? Ele se torna o 1. Mostra um novo começo. E tem relação com o mago também, que fala de realização, de atitude, de ação. O 10, ele contém a semente criativa da etapa que vai começar. E esse arcano, ele vem nos ensinar que nada pode permanecer imutável, que a vida é uma constante mudança. E ele faz referências aos fatores desconhecidos e imprevisíveis também, que a gente às vezes não conta, né? Que a gente não espera na nossa doce ilusão infantil, porque a vida é uma constante imprevisibilidade, né? A realidade é essa. Então, ele mostra também esse arcano, o mundo se abrindo para uma gama de possibilidades, sabe? De encontros, de propostas, enfim, de coisas novas. Basta a gente se permitir enxergar assim. O eremita, que é o oposto complementar da roda da fortuna, é a contração, o ir para dentro. É aquele tempo que a gente precisa ir para dentro de si, para se conhecer, para se enfrentar, se olhar no espelho, né? Fazer aquele trabalho interno de saber quem a gente é. E a roda é a expansão, é o expandir. Tem a inspiração, né? O eremita. A roda, a expansão, é pôr para fora. Tudo aquilo que contraímos, pôr para fora. E através da contínua rotação, ela traz sempre coisas novas, enquanto outras coisas também velhas desaparecem, né? Essa carta ela é atribuída a Júpiter, o planeta Júpiter que fala de expansão, que é o maior planeta do sistema solar. Então aqui ela vem ensinar, esse arcano vem ensinar que nada fica como está. A vida é uma constante mudança. E quem não se adapta a isso tem a tendência a sofrer, a estagnar e a outras coisas que a gente vai ver aqui também. Bom, depois que o herói se tornou consciente da sua verdadeira identidade lá no eremita, no 9, ele agora busca o oráculo, que a roda da fortuna na verdade é um grande oráculo, para descobrir a resposta. Qual é a minha tarefa? Essa carta tem muito a ver com a nossa vocação. E somente depois de se tornar consciente de quem ele realmente é que ele está maduro para fazer essa pergunta e entender a resposta. Porque a gente às vezes pode fazer uma pergunta para a vida, mas se a gente não tiver maturidade o suficiente, se a gente não tiver trilhado determinados caminhos, alcançado determinadas alturas na montanha, a gente não entende a resposta. A resposta pode vir clara na nossa cara, mas a gente não entende. Por isso que tudo é uma jornada, que tudo é um tempo, tudo é um processo, né? Que eu sempre falo, respeite o seu processo, respeite a sua jornada. Cada um tem um tempo, né? Eu demorei tantos anos para entender certas coisas, tem tanta coisa ainda que eu tenho certeza que está na minha frente, que eu não consigo enxergar, porque eu preciso entender outras coisas para enxergar lá na frente, né? Bom, e somente então, né, que a gente entende quem a gente é, que a gente consegue fazer essa resposta e obter a pergunta, né, e obter a resposta. Bom, a roda da fortuna, ela representa todas as tarefas que temos de resolver em nossa vida. Ou seja, a grande tarefa, né? Procure o tesouro difícil de alcançar. Parece conto de fada, gente, mas a vida, na verdade,
ela é um conto de fadas, ela é nessa parte mitológica, arquetípica. A vida imita a arte, né? E a arte imita a vida. É um grande paradoxo aí também. E esse tesouro, difícil de encontrar, que é a tarefa que dá o início da tarefa, que essa carta já abre, né, um novo capítulo também, uma nova etapa da jornada, é o lado negligenciado da nossa personalidade, que é o nosso lado que foi empurrado para o nosso inconsciente. E sendo assim, empurrado para o nosso consciente, ele é um grande desconhecido nosso, e ele se torna a fonte dos nossos erros. Vocês lembram que eu fiz o mapa dos elementos lá para vocês? O que é esse lado? Eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida. Jung desenvolveu uma teoria dos 16 tipos de personalidade. E a psicologia junguiana ela conversa muito com o tarô. E Jung usava o tarô como forma de autoconhecimento. Os arcanos do tarô, ele atribuía os arquétipos. Jung foi muito místico. Ele estudava esse lado oculto. Por isso que ele é tão rico nas obras dele, nos estudos, em tudo que ele deixou para nós. E o Jung, essas 16 personalidades correspondem aos 16 arcanos da corte, tá? Os reis, as rainhas, os cavaleiros e as princesas ou valetes. Cada carta da corte, ela é de um elemento, mas ela expressa outro elemento, os elementos principais. E no nosso mapa dos elementos, a gente colocou lá, que quando eu faço o cálculo, por exemplo, eu sou mais água, depois eu venho fogo, depois eu tenho terra, e o meu elemento negligenciado aqui, no meu caso, seria o ar, que eu tenho só um planeta no ar, e o meio do céu, mas o meio do céu já não entra nesse cálculo. E pelo cálculo da gente aqui, que a gente faz dos tarólogos, é esse cálculo. Talvez um estudo mais aprofundado. Depois que acabar essa jornada, eu vou me aprofundar nesse estudo também dos 16 tipos da personalidade, que ainda eu conheço, né, de uma forma bem rasa ainda, mas eu vou me aprofundar, que é algo que também me chamou a atenção. Ó, vocês estão vendo que eu já estou cheia de coisa para estudar. Ó, vocês estão vendo? Eu sou desse jeito. Eu já vai para alquimia, para as leis herméticas, e por aí vai. Bom, resumindo, o meu lado negligenciado da minha personalidade é o ar, que eu tenho pouco ar, é o elemento que eu menos tenho. Aí cada um de vocês pega o mapa, eu acho que o Sérgio e a Fernanda não tem, Sérgio e Fer. Depois vocês me lembrem, eu faço o cálculo para vocês, tá? A Fer acho que até já fez, mas me lembra, eu faço para vocês poderem entender isso aqui. E a partir desse elemento, que é o menos desenvolvido, na verdade a gente tem os 4 dentro da gente, mas um a gente desenvolve menos. Um a gente desenvolve mais, depois tem os 2 do meio, e não dá para desenvolver todos de uma vez só também. É normal isso, é normal. Só que ele acaba virando a nossa madrasta. Então ele vai lá para o inconsciente, ele fica soterrado lá. E é o que dificulta. Por exemplo, eu tenho dificuldade mesmo de ter uma mente lógica, de pensar de uma forma racional, clara. É a minha grande dificuldade, porque eu sou meio um turbilhão de emoção. Imagina água e fogo. Um turbilhão de emoção que já ganha energia e aí já vai, né? Então, o meu grande desafio é desenvolver o meu lado mental, a minha razão, a minha mente. Esse é o grande tesouro difícil de encontrar, porque as 4 funções, o sentimento, a razão, a intuição e a sensação, essas 4 funções que Jung falou, elas são necessárias e elas se complementam. E essas quatro funções, quando a gente desenvolve todas elas, a gente se torna seres plenos, completos, que a gente vai fechar lá na carta do mundo. Tanto que no arcano da Roda da Fortuna, tem muitos símbolos. Eu já vou mostrar para vocês já, eu não posso me perder, porque olha, ó, tá vendo? Só nessa roda vocês não têm noção a grandeza de símbolos que tem, tá? Mas eu também não vou poder falar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Tá vendo? O querubim, essa carta, o querubim, a águia que representa o intelecto, o leão que representa a nossa intuição e o touro que representa as sensações. E tem vários, enfim.
Ó, na roda no tarô mitológico, ela fala das 3 moiras, né? A nova ou as 3 luas. A lua nova, a lua crescente e a lua minguante. E a lua cheia não tá aqui nessa carta. Na verdade, a lua cheia, eu acho que é a roda. E no Marcélia, ó, só para vocês entenderem, é a Esfinge, Anubis, e esse é um macaco, é um deus, eu esqueci o nome dele, mas depois eu posso ver para vocês. Então, gente, a roda da fortuna é esse grande oráculo, sabe? Deixa eu ver onde eu parei aqui, ó, tá vendo? Eu me perco. Bom, a partir desse elemento aí que eu falei que a gente acaba negligenciando, que é o elemento mais difícil pra gente sintonizar, a verdade é essa, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem fez o mapa aí e saiu que o elemento que tem menos elemento é a água. A dificuldade, o desafio dessa pessoa é desenvolver os seus sentimentos. Quem saiu pouca terra é desenvolver essa sensação e outras coisas, outros atributos da terra. A gente pode até falar disso em um outro vídeo, porque esse é um assunto que, né, que você viu, ele marca uma divisão aqui do tarô. Bom, é a partir desse arcano, desse entendimento de quais são os nossos polos desenvolvidos e quais são os polos menos desenvolvidos. Na verdade, tem um que é menos desenvolvido, né? Os outros, nem que eles estão abaixo, eles são as 2 funções complementares, as do meio lá. Tem a função principal, as 2 do meio e a quarta, que é a nossa função que foi negligenciada, que precisa ser olhada. Então, é a partir desse arcano que a gente tem a capacidade para começar a procura do tesouro perdido, né? Que também mostra a segunda metade do caminho. Hoje é o arcano 10, ele é quase a segunda metade do caminho. Na verdade, ele é a segunda. É que o arcano 21 ele é a realização total. Então, o arcano 10 ele marca a segunda metade do caminho. Olha, eu tô quase me perdendo aqui, gente, porque esse arcano ele é complicado mesmo. Então, essa segunda metade do caminho que a gente tá entrando hoje é o polo escuro, é a sombra, né? Que até agora ela foi também ocultada, negligenciada. Até agora a gente estava buscando a nossa individuação, resolvendo as questões da nossa criança, as questões do nosso masculino, do feminino, pai e mãe, a questão de relacionamento, a questão do nosso mestre interior, o carro, onde a gente pega o carro e vai para a vida, a justiça quando a gente começa a equilibrar, né? A parar o nosso ego. O eremita é a parada que a gente tem que mergulhar para dentro de si, a parada obrigatória. E a roda da fortuna, ela já vem com essa contração. Fomos para dentro no eremita e fomos para fora aqui. Então, essa mudança de direção agora, ela é necessária, né? Só que ela não agrada nem um pouco o ego, porque o ego não gosta de mudança. Essa carta, ela fala de mudança. Então, a recusa que é tão frequente aqui em realizar essa mudança exigida pela vida, exigida pelo universo, exigida nesse ponto da vida, gente, necessariamente a gente está nesse arcano, tá? Eu estou fazendo uma jornada. Cada um às vezes está vivendo um arcano hoje, mas é só para vocês entenderem a jornada do herói, como funciona. E talvez já passamos até por essa carta em um nível menor, né? Mas aqui separa, né? Várias coisas. Então, a recusa dessa mudança, ela vai levar a uma situação difícil lá na frente, lá no pendurado, que a gente vai ver que é o arcano 12. Uma situação talvez aparentemente sem saída, mas tem saída. Mas, né, quando a gente segura alguma coisa aqui que a gente não quer que roda, que a gente não quer que muda, a gente paga o preço lá na frente. É inevitável. É ação e reação, que a gente viu lá no arcano da justiça. Por quê? O objetivo da vida é tornar-se, é ser e morrer, que são as forças que mantêm a roda do tempo em movimento. A gente nasce aqui com o objetivo, é tornar-nos quem a gente é, conhecer-nos e tornar quem a gente é e ser esse alguém e cumprir a nossa tarefa aqui. Nós vamos encerrar o ciclo aqui e não para aqui.
E vai, e só vai. Então, a lei divina, né, o cosmos, o universo, a vida, ela estimula os seres humanos a se transformarem de inferior para superior, para a gente cada vez se parecer mais com o divino, né, a imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser expansivo, que está em constante transformação, em transmutação. E é isso que Ele quer da gente, que a gente se supere cada vez mais, que a gente abra a nossa percepção, abra a nossa consciência. Essa carta fala muito disso, de elastificação da consciência, sabe? É aquele boom. Essa carta, gente, hoje vai demorar um pouquinho mais por conta dessas informações, tá? Que é bastante... Esse arcano, ele é tenso, ele é lindo, mas ele é tenso, assim, porque ele contém muitas chaves. E também se for alguma coisa confusa, que eu acho que já ficou, que eu já até, né, na hora de falar, vocês me falam depois. Bom, essa carta, ela é o arquétipo do afortunado. Por que afortunado? Porque essa carta também ela passa uma ideia, uma energia de bem-aventurança e sorte. Mas não é algo assim do destino, é algo que a gente cria com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, que na verdade viram os nossos comportamentos. Então é uma cocriação consciente, né? O afortunado, ele sabe que tudo na vida passa e, portanto, a sua vida está em constante mudança. Ele entra nesse fluxo da mudança, ele se permite se lapidar, ele se permite olhar para si, sabe? Por isso que ele tem esse acesso. As coisas começam a criar na vida dele, porque ele está no fluxo, ele não retém lá no eremita. O eremita na sombra, que ele retém as coisas, ele carrega a culpa, ele não quer olhar para si. Não, o afortunado, ele entendeu todos esses princípios, então ele vem fluindo com a vida. A percepção dele começa a se abrir. E ele entende que o universo é feito de infinitas possibilidades. E ele se permite entrar nesse fluxo aí. O afortunado, gente, ele não deixa as oportunidades escaparem. Em tudo ele vê uma oportunidade. Isso é uma dádiva aí. É um dom que ele recebe. É o mérito dele. Por se permitir enxergar as coisas. Por se permitir ampliar a sua percepção. Ele saiu da caixinha. Entendeu? Aí ele começa a atrair circunstâncias doces para a vida dele. A nossa alma não atrai circunstâncias que a gente precisa para evoluir. O afortunado, ele pagou o preço dessas mudanças. Então, ele começa a atrair situações doces aqui, situações prósperas. Ele tem esse feeling também para enxergar oportunidades. É mérito, ele conquistou esse mérito. E ele está disposto a mudar constantemente. Tipo assim, se eu quero ser... Eu quero mudar aqui. Aqui acontecem muitas transições na nossa vida. Eu quero me tornar um terapeuta. O que eu vou fazer? Eu vou mudar de carreira, eu vou fazer isso? Então eu vou pagar o preço, vou mudar. Ele vai, sabe? O afortunado, ele tem essa gana dentro dele, que faz ele ir. Ele não se apega ao velho eu dele, à persona dele. Ele vai, ele se permite. Então ele confia nesse fluxo do universo, ele sabe que tudo está em mudança. E ele entra nessa vibe, ele entra na roda de uma forma leve. Ele sabe que também a vida é feita de altos e baixos, e ele não reclama disso, ele aprende com isso também. Ele tem uma visão de longo prazo, ele tem consciência de que tudo é impermanente na vida, e ele tem essa capacidade de se renovar, sabe? Essa sagacidade, tem a prosperidade também, que começa a aparecer muito forte com ele, a fluidez, sabe? O aspecto sombrio desse arquétipo. Adicto à novidade, não fecha etapas na vida, ou seja, ele quer sempre novo, ele só quer novidade, só novidade, novidade. Aí também é complicado, porque daí você não consegue concretizar nada, né? Imagina, mudei minha carreira, daqui um ano eu quero mudar, e daqui um mês, sabe? Né? Não que a gente não pode, a gente pode tudo, mas quando vira uma adicção, uma compulsão por novidade, aí a gente tem que olhar, né? Tudo que é excesso, né? Todo excesso esconde uma falta, já dizia Jung. Então, instabilidade, insatisfação, nunca tá satisfeito, sabe? Ele tá sempre querendo não, porque ele nunca tá satisfeito, querendo preencher alguma coisa, sabe? Uma cobiça exagerada também. Corre riscos desnecessários, entendeu? A gente tem que correr risco, mas aqui é desnecessário quando ele tá na sombra. Ele esbanja sua energia em movimentos pouco efetivos. Ele gasta muita energia em coisas que não vai dar muito, porque ele não tem esse feeling. Ele está na sombra. Ele não extrai lições dos momentos difíceis da vida. É o oposto do eremita lá. Né? O eremita na luz, ele tira lições de tudo.
o afortunado na sombra, ele não extrai lições, aí ele reclama, aí ele repete, né? A roda também, ela mostra essa repetição, aquela roda, sabe, sem fim? Aquele círculo vicioso. É uma sombra também aqui. As repetições, quando a gente não coloca um basta numa dinâmica que a gente tem de comportamento, dinâmica familiar, a gente entra nos ciclos robóticos das repetições. É uma sombra desse arquétipo aqui. Por isso que a pessoa que está nesse ciclo robótico tem dificuldade de prosperar, tem dificuldade de embarcar em algo novo, de ter sucesso na vida, porque ela fica presa lá ao passado. Gente, tá tudo conectado. Outra sombra também, que já é o oposto dessa sombra do afortunado, né? Uma das sombras é adicto à novidade, só que a novidade. A outra sombra é incapaz de se aventurar, uma pessoa que tem medo do novo, que não aceita as mudanças, uma pessoa inerte, uma pessoa acomodada, uma pessoa apegada. Sabe aquela pessoa que conta a vida inteira a mesma história? Ah, é porque quando eu era criança, minha mãe fez isso pra mim, ou meu professor, ou meu marido, meu ex-marido, sabe? Gente, a vida muda. Se você não mudar, se os seus problemas não forem novos daqui a 2 anos, tem alguma coisa errada, a gente teremos constantemente problemas ou obstáculos. Eu prefiro falar obstáculos. Esses obstáculos têm que se renovar. O meu obstáculo de 10 anos atrás não pode ser o mesmo que hoje. Lá, há 10 anos atrás, meu obstáculo era, não lembro agora, mas um obstáculo. Hoje é outro, e amanhã é outro, e daqui a um ano outro. A gente tem que estar evoluindo, e os nossos obstáculos também, porque a gente vai se refinando cada vez mais. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai se refinando, tá? Bom, o principal ensinamento desse arcano é: se abra para o novo, para o desconhecido, pois o desconhecido, ele já se tornou obsoleto. Quando esse arcano aparece, ele vem trazendo esse recado, tá? E já não há mais espaço para crescer. É a mesma coisa que você tiver uma profissão e ali não tem mais espaço para você crescer. Você vai sentir a necessidade de passar para outra, né? Ou num relacionamento que não deixa a gente crescer, ou sei lá, num estudo, numa religião. Eu vivi isso muito na religião. A religião você consegue ir até aqui, até aqui. Se você quiser passar disso, você vai ser o rebelde, você vai ter que ser o seu mestre interior. Foi o que eu fiz, porque pra mim já não cabia mais ali, eu não cabia mais ali dentro. Eu tive que sair, tive que romper com a religião. Pra quê? Pra poder expandir minha consciência. Ou eu ia ficar naquela caixinha e acreditar em tudo que eles me falavam e seguir só aquilo, ou eu ia aprender tudo que eu aprendi e que eu tenho muito mais para aprender, né? Expandir a minha mente. Só que essa expansão da consciência, ela dá trabalho, ela choca, ela causa muitos conflitos internos. Você tem que desconstruir muita coisa dentro de você para você passar por isso. Então é isso que esse arcano vem falar, tá? Então identifique e trabalhe quais são os seus medos, crenças e bloqueios que não te permitem explorar o desconhecido. O que te trava aí? O que te permite sair da caixinha? Não te permite sair da caixinha, pensar diferente, tá? Expandindo seus horizontes, a sua consciência. Entrando em contato com novas pessoas, novas ideias, novas atividades, novas culturas, novos lugares, né? Busque novas oportunidades. Só de vocês estarem aqui, gente, vocês disseram sim ao novo, ao desconhecido. Querendo ou não, esse arquétipo do afortunado, essa energia tá em todos nós, viu? Vocês falaram assim, sim. Muitas pessoas nem conheciam o tarô, né? E embarcaram na jornada. Isso é um grande passo. Vocês não têm noção. É um salto que vocês deram. Quem foi no encontro já foi um salto. Tipo assim, um sábado à tarde, a maioria queria estar se divertindo, sabe? Como eu estaria em outros anos, né? Tomando cerveja, só no oba-oba. Não que eu ainda não tome, mas hoje a minha prioridade é outra. Minha prioridade é o meu aperfeiçoamento pessoal. No dia que der tempo, eu tomo uma cerveja. Não sou mais escrava daquela diversão para tampar o buraco que eu tinha. Entendeu? Então, aquele dia vocês já deram um salto. Aqui na jornada, outro salto. Porque todo dia, ó, nós estamos escutando coisa nova, nós estamos aprendendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam todos os arcanos. E ainda tem muito pela frente. A gente só está nem na metade ainda da jornada, tá? Então, deixa a vida fluir e não resista às mudanças naturais da vida. Se permita, se abra, tá? Se abra para o novo. O mundo, o universo é feito de infinitas possibilidades. A gente conhece 3,
vai, 4, 5. Conforme a gente vai expandindo, a gente vai conhecendo mais. Mas, sabe, o universo tem sempre o melhor, o novo, o surpreendente. Deixa o universo te surpreender, tá? Esse é um convite desse arcano para vocês, para nós, para mim também. Bom, 2 filmes que eu recomendo. Esse filme, o primeiro que eu vou falar, é maravilhoso. Eu já recomendei para algumas pessoas aqui, para outras pessoas também. Ele chama Lucy. Eu acho que ele é de 2014, é com a Scarlett Johansson e com Morgan Freeman. Não lembro, tem mais outros atores conhecidos. Ele é maravilhoso, ele fala dessa expansão de consciência. É lindo, gente. Lindo no sentido, ele é uma ficção que também, enfim, não é muito ficção, mas ele é... Nossa, assistam. Olha, quem puder assistir esse filme, hoje é domingo, né? Vocês vão estar assistindo esse vídeo no domingo. Então, se permita assistir esse filme essa semana, gente. Vocês vão entender essa expansão de consciência. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. E um outro filme também que mostra essas mudanças, né? É O Efeito Borboleta. Eu assisti faz tempo esse filme. Eu não lembro direito dele, mas ele traz essa questão do destino. Se eu tivesse feito aquilo, eu ia ser aquilo. Ele fala da teoria do caos, eu acho que é. Eu preciso lembrar, mas ele fala dessa teoria, sabe? Ai, desculpa, gente, hoje eu tô com uma alergia. Ele fala dos ICs na vida. Depois vocês me contam, tá? O livro aqui, tem muita gente que fala mal desse livro, mas esse livro ele me ajudou muito a entender muitas coisas, tá? Eu li ele alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, acho. Eu acho que é porque tava com o nome do meu primeiro casamento ainda no livro. Ó, O Segredo. E tem o filme também do Segredo, Quem Somos Nós. Ele é muito bom, assim, principalmente para quem ainda não conhece nada da física quântica. Eu recomendo esse livro, tá? É que tem o pessoal que é mais dos intelectuais, eles falam mal, sabe? Mas também eles vão cagar, eles não entendem da quântica. Ó, um livro também que é muito legal é A Ressonância Harmônica do Hélio Couto. Tem muitos outros livros do Hélio Couto. Esse eu li, eu não tenho esse. Eu acho que eu li, que eu estudei com o Hélio Couto também. Eu acho que eu li no site, eu não lembro onde eu li esse livro, mas eu li. Tá? É muito legal. E o Hélio também, para quem quiser conhecer da física quântica, que tem tudo a ver com esse arcano, eu recomendo ele. Ele foi o que me deu um start, assim. E eu comecei a estudar ele, gente, há uns 8 anos atrás, não consegui entender. Por isso que eu falo, a gente tem que estar pronto para conhecer obter um conhecimento. Não consegui entender. Até que o ano passado, um dia eu falei pro Tia Linda, eu falei, em março do ano passado, eu vou estudar física quântica. E enquanto eu não aprender, enquanto eu não conseguir enfiar a física quântica na minha cabeça, eu não vou sossegar. E se eu tiver que passar a noite em claro, porque eu sou meio assim, obstinada. Aí o Tia Linda até regalou os olhos, porque ele falou, nossa, essa mulher agora surta. Que a outra vez que eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar os evangelhos, lá uns 2, 3 anos atrás, eu tive até um colapso, assim, eu tive uma convulsão, porque minha mente entrou em parafuso, tanta informação. Eu ficava até de madrugada, sabe, estudando. Então, por isso também, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Olha o mago lá atrás, por isso que eu falo, né? Eu estudava, mas não recebia, não conseguia entender. Bom, então, é isso aí. Gente, olha, bom, esse tema não tem como não... Bom, ainda bem que é domingo hoje, né? Não tem como se demorar menos, ainda tinha muito mais coisa para falar. Ó, a tarefa do feminino de hoje, 10ª tarefa. Ó, nós precisamos de pausas, tá? O feminino vem ensinar hoje aqui. Vocês estão vendo eu falando que eu vou estudar, que eu quero mais, a gente precisa de pausas também. Hormonalmente falando. Aqui as mulheres, e os homens também, tá? Porque os homens, eles podem não ter o hormônio do feminino, mas eles têm essa polaridade do feminino. E algum hormônio do feminino também, todos temos um pouquinho de cada hormônio. Então, ó, pare durante o dia. Isso é para todos, tá? Relaxe, descanse, faz uma pausa para a água, uma pausa para o café, uma pausa para o xixi. Eu falei esses dias de pausas, né? Tem gente que não toma água para ir no banheiro. Gente, sabe, espreguiça, sabe? Flua, deixa a vida rolar. A gente foi habituado a ficar caçando o que fazer o tempo inteiro. Tô falando por mim também, tá? Eu não conseguia ficar parada. Ainda pra mim tá sendo um grande desafio. Sempre com o mental ligado no 220. Então, a tarefa de hoje, ela vem falar sobre isso. Curta a sua jornada, desfrute do processo.
Vai tomar um sorvete, sabe? Ai, tô estudando muito, peraí que eu vou tomar um sorvete, peraí que eu vou tomar uma fruta, qualquer coisa. Vou ver meu gato, sabe? Para. Vai dando as paradas. E quando você tiver, às vezes, um problema também, algo que você não consegue solucionar, sorria pra ele, sabe? Cante pra ele, converse com ele, sabe? Nem que for pra você xingar ele, vai. Eu ia postar um negócio, falava assim, você sentando com o problema pra conversar, falava, vai, seu cuzão, sabe? Mas ele é o problema. Mas é esse problema que vai ajudar a gente a superar o obstáculo. Então, não se cale mais pra você, pra sua voz também. Você é livre pra usar a sua voz porque você quiser, pra você se expressar, tá? Quando você já fez muito pra resolver algo, entrega, solta, deixa fluir, confia. Isso é confiança ativa, que os cabalistas falam, é confiar no fluxo do universo. Eu não consigo mais bater de frente com uma situação, ou com um problema, ou financeiro. Então entrega. A sua parte você fez? Fez sua parte? Então confia. Confia que deixa fluir, deixa a roda girar. E vai fazer outra coisa, sabe? Esquece aquilo. Quanto mais a gente foca em algo, mais ele cresce, tá? E a vida vai se encarregar de resolver. Às vezes, de uma maneira que a gente nem imaginava, porque a gente é limitado, né? A gente fala, isso tem que acontecer, isso para se resolver. A vida vai resolver da forma dela. A vida tem a sabedoria dela. Então, não queira ser o Deus da sua vida, no sentido assim, de querer tudo, porque a gente não tem essa expansão. Quando Jesus falou lá, vós sois deuses, a gente somos deuses em potência. Potencialmente falando, sim. A nossa semente é divina, a nossa centelha. E para essa centelha se expandir cada vez mais, a gente precisa expandir a nossa consciência. Os nossos sentimentos, as nossas sensações, a nossa intuição e os nossos 4 elementos aí dentro da gente, as 4 funções psíquicas. Gente do céu, 32 minutos, mas me perdoem, mas essa aula precisava essa explicação maior, tá bom? Um beijo e um ótimo domingo a todos vocês.